Olá pessoal, ficamos um tempo sem vídeos, mas agora estamos de volta. Ficamos com saudades de vocês, dos seus comentários, das perguntas, das curtições e devido às pessoas terem pedido para que a gente voltasse com os vídeos de saúde, estamos aqui novamente. Muitos pacientes falaram que estavam assistindo e que, inclusive, teve uma paciente que me fez uma pergunta. Esse é o motivo de estar aqui hoje. Ela disse o seguinte: olha, só tem como me explicar sobre ferritina ou eu vou procurar no YouTube? Aí eu disse para ela o seguinte: a partir dessa semana você vai procurar no YouTube meu próprio vídeo que eu vou falar com você. Então estou aqui de maneira muito tranquila e alegre, espero contribuir com as informações que possam modificar a vida de todos. Então, hoje nós podemos falar sobre ferritina. A ferritina tem duas situações. Ferritina pode estar aumentada ou a ferritina pode estar diminuída. Hoje nós vamos falar da ferritina aumentada. Então, é muito comum receber encaminhamentos de pessoas que chegam com seus exames com a ferritina aumentada. Quando se faz um check-up, quando se faz um exame anual, juntamente com o hemograma, que é um exame comum, alguns médicos solicitam a ferritina. Então, quando o paciente recebe aquele exame, ele verifica que a ferritina pode estar aumentada ou diminuída. Desse vídeo nós vamos falar sobre a ferritina aumentada, mas num próximo falaremos sobre a ferritina diminuída. A ferritina, ela é responsável por armazenar o ferro no corpo. E a ferritina, ela está presente principalmente no fígado, nos músculos, na medula óssea e em todas as partes do sangue. Mas a ferritina, ela é como se fosse um armazém. Existe uma outra molécula, que é a transferrina. A transferrina, ela transporta o ferro no sangue e até a ferritina. A ferritina é o armazém. Então, alguns médicos também já me perguntaram sobre isso. Por que às vezes eu tenho assim, a ferritina alta, mas não tenho o excesso de ferro? Ou seja, nesse caso, existem duas situações. Você tem a ferritina elevada e o excesso de ferro. Ou você tem a ferritina elevada e não tem excesso de ferro. São causas totalmente diferentes. A causa em que há ferritina aumentada e o excesso de ferro são causas mais ligadas à hematologia, normalmente encontradas só no consultório de hematologista. Por quê? Porque com a ferritina elevada e o ferro elevado, pode haver a hemocromatose genética hereditária, uma doença de caráter hereditário e familiar. Ou também uma sobrecarga de ferro. Às vezes a sobrecarga de ferro pode ser ou por excesso de uso de ferruginosos, prescritos ou não, ou até por uso próprio da pessoa, ou por excesso de transfusão. A ferritina elevada sem aumento do ferro, ela se deve mais a doenças inflamatórias. A ferritina, ela não é só aquela proteína que segura os átomos de ferro. Uma ferritina, uma molécula de ferritina, ela é capaz de segurar e armazenar 4.500 átomos de ferro. Então ela é muito importante no corpo, mas se ela tiver elevada, muito alta, ela pode se tornar tóxica, porque ela doa elétrons para um radical livre que se chama hidroxila. Essa hidroxila pode causar danos celulares. Esses danos celulares podem levar a doenças no fígado, como cirrose, como esteatose hepática. No coração pode levar a arritmias. Na parte renal pode levar a insuficiência renal. Então, é importante que a ferritina esteja dentro do valor aceitável, dentro do valor normal. Então, quando a ferritina está alta e não há sobrecarga de ferro, pode ser
por ser um marcador de doença inflamatória. Alguma doença inflamatória crônica ou aguda pode estar presente. E quais são as doenças inflamatórias? Uma inflamação aguda, por exemplo. Houve, por exemplo, um excesso de álcool, a pessoa bebeu muito, aí mediu a ferritina se deu elevada. A outra inflamação aguda, às vezes um excesso de atividade física, um excesso de atividade de academia, de musculação, por exemplo, ou uma corrida, a ferritina pode subir com inflamação aguda. E nas inflamações crônicas? Nas inflamações crônicas, a ferritina pode estar elevada, como por exemplo, no lúpus, na artrite reumatoide, qualquer sinal de inflamação, como uma infecção crônica, uma osteomielite, pode estar elevada também na insuficiência renal, na tireoidite e em doenças hepáticas, como por exemplo as hepatites virais, as hepatites por vírus, hepatite C, hepatite B, ou também nas hepatites que não virais. Ela é um sinal importante de inflamação. Serve, inclusive, juntamente com outros exames, como o fibrinogênio, como o VHS, a mucoproteínas, para marcar se a pessoa está com uma inflamação ou não. A ferritina elevada por excesso de ferro pode ser ou por causa iatrogênica ou porque você pode ter tomado ferro, e nem toda causa de anemia é por causa de falta de ferro, que é um erro muito frequente. Às vezes a pessoa fica sabendo que está com anemia, ela acaba usando um remédio à base de ferro, seja oral, principalmente oral, que encontra em vários polivitamínicos, por conta própria, e na verdade já vai estar sobrecarregando a medula óssea, sobrecarregando de ferro. Então, existem casos também que a reposição de ferro que deveria ser na veia, às vezes precisaria de umas 3 ampolas ou 4 ampolas, e por uma questão de não ter medido após a infusão dessas medicação na veia, houve um excesso de ferro. Então, o excesso de ferro, assim como a falta, também não faz bem para a saúde. E tem que tomar cuidado, porque há situações em que não é causa de ferro, não é causa de aumento de ferritina, mas nós identificamos algumas doenças em que estão relacionadas com essa inflamação. Às vezes a pessoa vem aqui com uma ferritina elevada, eu acabo descobrindo uma hepatite, eu acabo descobrindo uma cirrose. Inclusive, alguns tipos de câncer também pode aumentar a ferritina. Então, qual seria o valor adequado da ferritina? Bom, a ferritina não pode ficar baixa porque ela armazena ferro. E se o ferro ficar baixo, nós vamos ter riscos, né, de anemia. Mas a ferritina também ela não pode ficar alta, porque se ela ficar alta, ela tem capacidade de tornar-se tóxica. Então, quais são os tratamentos? Olha, o seu tratamento vai depender da avaliação do seu médico, porque ele que tem que descobrir qual é a causa da ferritina associada. E não se trata, por exemplo, uma ferritina elevada por uma artrite reumatoide, da mesma maneira que se trata uma ferritina elevada por uma esteatose hepática, por uma cirrose hepática. Então, é uma coisa que realmente necessita do médico, ou seja, o médico clínico, ou seja, o médico hematologista. Então, os tratamentos possíveis são, quando a ferritina é por excesso de ferro, podem acontecer o uso de sangria ou os quelantes que diminuem os níveis de ferro, e também até alimentação. Então, fique atento ao seu exame. Qualquer alteração da ferritina, para cima ou para baixo, procure um médico e cuide da sua saúde. E muito obrigado.